Um dos principais aspectos para enfrentar situações de violência, inclusive e em particular a violência sexual, é trabalhar de forma integrada. Governo, sociedade civil e o setor privado precisam se articular. No sistema de garantia de direitos da criança, a gente chama essa articulação começando de novo. Um dos principais aspectos para enfrentar situações de violência, inclusive em particular a violência sexual, é trabalhar de forma integrada. Governo, sociedade civil e o setor privado, por exemplo, o setor de turismo, precisam se articular. No sistema de garantia de direitos da criança, a gente chama essa articulação e integração de incompletude institucional. O que quer dizer isso? Isso significa que cada ator do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, por exemplo, a polícia, a assistência social, o judiciário, a escola, a família, cada ator deve saber a sua responsabilidade de forma clara, saber qual é a sua responsabilidade de forma clara, e deve agir dentro da sua esfera de responsabilidade sem invadir o espaço de outros atores. Ao mesmo tempo, cada ator deve saber quais são os outros atores envolvidos na prevenção e na resposta à situação de violência, e também saber quais as responsabilidades desses outros atores. Desse modo, quando um caso chega ao meu conhecimento, eu que sou um ator do sistema de garantia de direitos, eu como responsável, então, quando chega um caso ao meu conhecimento, atuo dentro da minha responsabilidade e encaminho o caso para outro ator para que ele possa também atuar dentro da sua responsabilidade. Também é extremamente importante que esses atores decidam juntos quais são as melhores formas de atuar para o enfrentamento da violência em cada momento, de acordo com as responsabilidades, competências e capacidades de cada um. Por exemplo, o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual é um exemplo de um espaço de governança e diálogo, onde esses atores podem, então, trabalhar juntos e definir essas responsabilidades de cada um e definir um plano conjunto para enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes. Quando todo mundo sabe o que fazer e quando todos sabem com quem contar, fica mais fácil prevenir a violência, proteger as vítimas e responsabilizar os ofensores. Pergunta 2. Há diversas normas, como a Constituição Federal, o ECA, as leis do Sistema Único de Assistência Social, a lei do SUS, que já estabelecem os parâmetros mínimos para a atuação conjunta dos atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Também o CONANDA, por exemplo, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece diretrizes para a atuação do Sistema de Garantia de Direitos. Em termos de normas, a gente também tem planos de enfrentamento à violência sexual, tanto em nível nacional quanto em nível estadual e municipal. O estado de Sergipe, por exemplo, tem um plano de enfrentamento e cada município também deveria ter o seu. É importante, então, que esses planos municipais de enfrentamento à violência sexual sejam adequados à realidade de cada município. Então, falando especificamente no nível local, no nível de município, cada município tem que ter o seu plano de enfrentamento, que vai ser o documento que vai orientar a ação, então, as prioridades e as ações que vão ser tomadas dentro do município para o enfrentamento, para prevenção e para repressão, para prevenção e para prevenção e para proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual. Não adianta fazer um plano lindo de enfrentamento, que simplesmente repete o que diz o plano estadual ou o que diz a lei, se depois esse plano não pode ser implementado porque o município não tem recursos para isso. É melhor fazer um plano realista que se baseie nos atores que existem em cada município, nos recursos de cada município e que esses atores possam implementar, então, esse plano, um plano que possa ser implementado de forma articulada e integrada. E que, claro, possa ajudar a ver o que falta, quais são os recursos que existem e quais são os recursos necessários que a gente precisa buscar para melhor proteger crianças e adolescentes contra a violência sexual.
e ir atrás para conseguir, então, os recursos faltantes e também se articular para poder implementar. Por fim, é muito importante aproveitar momentos em que o debate está presente na sociedade para realizar processos de sensibilização e mobilização da sociedade civil, para conscientizar a sociedade civil a respeito da violência sexual, para conscientizar a sociedade civil a respeito dos sinais de violência e do que as pessoas podem fazer para ajudar a prevenir e a enfrentar essas situações. Um dos dias, por exemplo, é o 18 de maio, que é o dia de combate, é o dia nacional. Um desses dias, por exemplo, é o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual. Então, esse dia é um dia importante em que se fazem campanhas e eventos. Na verdade, também se usa, às vezes, a própria semana toda do 18 de maio para fazer eventos, né, para fazer campanhas, para conscientizar a população, indicar para a população quais são os telefones em que as pessoas podem denunciar, e, enfim, realizar uma série de ações para conscientizar a sociedade, né, para assumir a sua responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Terceira pergunta. A rede de proteção social é extremamente relevante nesse contexto. E aí, quando a gente fala em rede de proteção social, a gente quer dizer tanto organizações da sociedade civil e órgãos da assistência social, como, por exemplo, os CREAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, os CRAS, que são Centros de Referência da Assistência Social, que os municípios têm para fazer o atendimento dos casos de violência, né? Abrigos, casas de acolhida, né? E também, claro, o sistema de saúde, que faz o atendimento da vítima quando ela sofre, especialmente quando ela sofre uma violência física. Então, a rede de proteção social é extremamente importante. A sociedade civil precisa ser conscientizada sobre o que ela pode fazer, e também a sociedade civil tem um papel muito importante de controle do que o poder público está fazendo para prevenir e para reprimir a violência sexual, para responsabilizar os ofensores, para cuidar das vítimas, né? Mas principalmente também para prevenir com que a violência sexual, a exploração sexual não aconteça, né? Evitar que ela aconteça. E para proteger as vítimas, uma vez que ela aconteça, ter então todo um sistema de atendimento a essa vítima. Então a sociedade civil tem um papel importante de fiscalizar o que o governo está fazendo, as providências que estão sendo tomadas pelo governo e também fazer a sua parte, por exemplo, por meio de projetos. Eu vou parar porque soou o PIN aqui do celular e eu vou gravar de novo essa resposta da 3.